Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de Ciências Humanas para o PISM, programa aí seriado de entrada para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Estamos no módulo 2, falando aqui, na verdade o módulo 2 está aqui, né, nesse cantinho, falando de Geografia, Natureza e Tecnologias. Essa é a primeira aula do nosso módulo 2, então você que está assistindo a gente pelo curso, você também pode assistir essa aula no YouTube. Todas as primeiras aulas de cada módulo de Geografia e de História estarão disponíveis para vocês no nosso canal do YouTube. Um vídeo aí por dia, tá? E assim que tiver concluído todos os vídeos lá, você pode ter uma amostra grátis do que é o nosso conteúdo aqui para o curso preparatório do PISM e também os nossos outros cursos que virão no futuro, tá bom? Vamos então falar sobre o que é esse eixo temático, né? Natureza e tecnologias, olhando para o edital do PISM. Deixa eu jogar vocês para o outro monitor e a gente vai dar uma olhada aqui então no edital do PISM. Lembrando, gente, todo módulo eu começo mostrando novamente, lembrando que o módulo 0 é uma análise do edital do PISM 2025, 26, 27, né? Porque é para o triênio agora, né? Então, é uma análise também do conteúdo, né? Então, o conteúdo que a gente está vendo aí para o triênio 25, 26, 27. E também a análise do edital para este ano, né, que mudou um pouquinho, por exemplo, não teremos prova em Volta Redonda mais, a prova será em Três Rios, né, no estado do Rio de Janeiro é Petrópolis e Três Rios, antes era Petrópolis e Volta Redonda, né, então isso acaba prejudicando um pouco a galera que quer fazer o PISM, ou já tinha feito o PISM 1 e vai para o PISM 2 e 3, né, aqui na região sul-fluminense, galera que é de Resende, Volta Redonda, cidades mais populosas, mais movimentadas, com maior número de escolas de alta qualificação para vestibular, acabaram sendo prejudicados, porque a gente fazia a prova aqui em Volta Redonda e agora vai todo mundo para Três Rios, porque é mais perto de Juiz de Fora, tá? Mas, enfim, quem realmente quer fazer o PISM não interessa, né? Vai para Petrópolis, vai para Três Rios fazer essa prova, ou vai até mesmo para Juiz de Fora fazer essa prova, né? Que é uma prova muito interessante por ser um vestibular seriado. Você não sabe o que é vestibular seriado, caiu de paraquedas nessa aula, eu vou mandar um vídeo para você, vou deixar no final desse vídeo, uma indicação de um vídeo explicando o que é vestibular seriado, como funcionam os vestibulares seriados mais perto aqui do Sudeste, né, os vestibulares do Sudeste, e também vou dar um foco maior no Federal de Juiz de Fora, que é o nosso foco aqui do nosso curso, tá bom? Vamos dar uma olhada então no nosso edital, vou abrir a tela do edital para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Para vocês entenderem, toda aula eu gosto de mostrar o edital, gente, porque é importante. Deixa eu puxar ele aqui, tá aqui, pronto. É muito importante a gente dar uma olhada nisso, entender que o edital dá um zoom maior. Que a cada módulo a gente tem que revisar um pouquinho desse edital de conteúdo, tá? Então a gente vai observar o seguinte. Primeira coisa que a gente vai ver nessa aula é a estrutura geológica, tá? E depois a gente vai ter aula sobre pedologia, formas de relevo e formas de exploração do relevo e do solo. Pedologia é formação do solo, é solo, tá? Então, assim, mais importante agora para essa aula inicial do módulo 2, eu vou falar um pouquinho sobre estruturas geológicas, formação de relevo, tá? Não as formas, mas sim a formação do relevo, estrutura do relevo, escultura do relevo, a gente vai falar um pouquinho sobre agentes endógenos, exógenos, dentro dessa primeira aula, tá? Na aula seguinte, a gente vai dar uma analisada no ciclo de rocha e na pedologia, tá? E óbvio, nessa aula a gente já começa a discutir como que o relevo vai ser explorado e na próxima a gente vai falar sobre como o solo vai ser explorado. Na próxima, da terceira aula desse módulo, a gente fala sobre a classificação climática e as suas aplicabilidades. Como são os climas, e a gente vai dar um foco no Brasil, tá? A gente vai observar, por exemplo, os efeitos do clima ou da questão climática, principalmente no estado de Minas Gerais, que vai atingir ali Juiz de Fora, né? Então a gente tem que dar um foco, quando a gente olha para esses conteúdos, a gente vai olhar para Juiz de Fora, tá? Ou principalmente para Minas Gerais. A quarta aula a gente vai falar sobre os domínios morfoclimáticos, biomas e o patrimônio ambiental. A gente vai falar sobre unidades de conservação nesta quarta aula. E na quinta aula, a gente tem ali, né, o único tópico estruturante que tem página de continuidade é esse, natureza e tecnologias. E aí a gente vai olhar para este ponto. Domínios naturais, seus recursos hídricos na escala global, nacional e regional e as atividades socioeconômicas. A gente vai falar sobre rios, sobre hidrografia, sobre formação dos rios. A gente também vai falar aqui sobre bacia hidrográfica, a formação das atividades socioeconômicas voltadas para essas bacias hidrográficas,
as principais bacias hidrográficas do Brasil. E aí, quando a gente olha para Minas Gerais, a gente tem o Rio Doce sendo muito importante, mas a gente tem o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais também, que é extremamente importante para o nosso país. Além disso tudo, a gente ainda vai falar sobre rios fora do Brasil. E a gente passa por rios como o Rio Nilo, Rio Tigre, Eufrates, Rio Yangtze-Kiang, quem é meu aluno sabe que eu gosto de falar esse nome, né? O Rio Hanghe, que é o rio lá, são rios da China. A gente vai falar também sobre rios da Europa, como o próprio Rio Sena, né? Na França, que a gente discutiu bastante em 2024 por causa das Olimpíadas, né? A gente fala sobre rios que dividem o próprio continente americano, que a gente fala ali dos Estados Unidos com o México. A gente tem um grande rio, que é o Rio Grande, inclusive, né? Que tem uma importância muito grande na divisão, na fronteira entre os dois países. E a gente fala de fronteira política. Lembra que o PISM ele tem essa veia política muito forte, quando ele vai trabalhar certos conteúdos, tá? E a gente encerra, né? Lembrando que esta parte, este tópico, ele está presente em todas as estruturas do PISM-1, que é interpretação e representação gráfica, cartográfica dos domínios naturais e suas tecnologias. Então a gente vai observar alguns mapas na última aula desse módulo para entender tudo aquilo que a gente viu ao longo do módulo, tá? Então vou deixar os mapas para a última aula, para que a gente possa conversar e entender e meio que revisar mesmo o conteúdo do módulo na última aula, observando os mapas, tá? Lembrando a vocês que nós temos material para você baixar, material para que você possa estudar, são resumos sobre o nosso conteúdo aqui desse tópico estruturante. Já fica presente em todas as aulas esse resumo para você baixar. Além dos resumos, você ainda tem acesso a todas essas aulas. Você pode acelerar, voltar, vai e volta, sem problema nenhum. Os resumos você pode acessar, pode estudar e faça suas anotações com muita cautela durante essa aula, tá bom? Foram 6 minutos aí de apresentação para que você possa entender como vamos tocar este módulo. Então vamos para a primeira aula, gente? Vamos lá? Vamos dar uma olhada nesse primeiro momento da aula. A gente vai ver aqui, entender estruturas geológicas da Terra, como o nosso planetinha foi formado, né? Entender a forma da estrutura geológica do nosso planeta e também como funcionam as placas tectônicas, né? Então a gente está pensando aqui na geologia de fato, tá? Então a gente vai primeiro falar de geologia para a gente entendê-la da melhor maneira possível. Para você que está no nosso curso ou no nosso canal do YouTube, saiba que essa primeira aula, por ela ter a questão do YouTube ali, da gratuidade do YouTube, deixa eu só subir minha câmera um pouquinho, tá aparecendo uma barra preta embaixo, aí, para você que quer, né, acompanhar essa aula, professor, eu não tô achando resumo, você falou que tinha um resumo, tinha material extra, material complementar da aula, material complementar, material extra, resumos, né, slides, mapas mentais, eles estão exclusivos para o estudante do curso preparatório do PISM-1, tá bom? Você que está assistindo a gente pelo YouTube, você vai ter acesso ao material que está de graça no nosso canal do YouTube ou até mesmo no nosso site. A gente vai abrir aqui o site, tá? historiastudio.com.br, para você que não conhece o nosso material ainda, vai lá em galerias e depois você vai em mapas mentais de geografia. Se você está mexendo pelo celular, né, tá me assistindo por uma outra tela e vai usar o celular para acessar o site, você vai lá no menuzinho, aquelas três risquinhos na lateral, clica e vai em galerias e a partir dali você vai em mapas mentais de geografia, tá bom? Ali, para quem está no computador ou para quem é do curso, esse material também está disponível para você. Obviamente, é um material de acesso livre no nosso site, tá bom? Vou abrir o site para vocês então. Tá aberto aqui para mim já na guia, mas eu vou mostrar para vocês, né, para vocês entenderem o caminho que tem que ser feito para chegar lá, tá? Vamos lá, já estou aqui, mas ó, você vem historiastudio.com.br, entrou no site, você vai em galerias, clicou em galerias, você vai acessar então mapas mentais de geografia, tá? Aqui onde tem esse cérebrozinho que é o nosso símbolo de mapas mentais. Os mapas mentais de história entrarão em breve, tá? Até mesmo para ajudar na gravação desses cursos e principalmente aqui do curso do PISM, tá? E o que a gente precisa observar aqui? São dois, aliás, inicialmente para essa aula de agora, né? A gente tem que olhar para dois mapas mentais importantes, que é a escala de tempo geológico e esse outro aqui que foi utilizado pelo meu concorrente, tá? Ele teve a cara de pau de usar o meu site para explicar esse conteúdo aqui no curso dele preparatório do PISM. Deixa eu só tentar posicionar melhor a câmera. Aí, pronto. E aqui está. Vamos começar pela estrutura geológica da Terra, observando aqui, ó, com uma amplitude maior.
observando a escala de tempo geológico. E é uma coisa que a gente precisa relembrar, escala de tempo geológico não é algo muito fácil, não é muito simples não, tá? Então a gente olha para essa tabelinha está disponível para você que é do curso, diretamente pelo link do curso, tá? Para você que está no YouTube, lembrando, faça esse caminho, você vai ter o mesmo acesso, sem problema nenhum, o mesmo material. A gente vai pensar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E na formação da estrutura geológica da Terra, nós passamos por alguns éons, eras, períodos e épocas. E o início do nosso planeta é o período pré-cambriano, ou éon pré-cambriano, né, que é o éon proterozoico, adeano, arcaico. O período adeano e arcaico é da formação da crosta terrestre. A partir da crosta terrestre formada, nós temos o período proterozoico, que são as primeiras formas de vida primitiva e os depósitos de minerais na crosta. A partir dali, né, então a gente já andou alguns milhões de anos, né? Então, por volta de 540 milhões de anos atrás, ou seja, já andamos aí 4 bilhões de anos para que a vida surgisse na Terra, demoraram 4 bilhões de anos. E aí, quando temos aí 510 milhões de anos para trás, surgiu a primeira forma de vida, já o primeiro organismo com partes duras no período câmbrico. Por isso, pré-cambriano, né, e período câmbrico. O período câmbrico, ele é da era paleozoica, então a era paleozoica é a era antiga, surgimento das primeiras coisas do planeta, tá? Que é no éon fanerozoico, o nosso éon, né, o que tem toda a vida da Terra conhecida. E no período câmbrico surge o primeiro organismo com partes duras, o trilobite, né? E aí depois a gente vai ver o ordovícico, o silúrico, o devônico, o carbônico e o pérmico. Esses nomes não são muito cobrados, não aparecem para vocês em muitas provas e no PISM também não aparece, tá? Com frequência, acho que nunca apareceram esses nomes aí no PISM, mas a gente precisa entender as eras. Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico é fundamental, tá? Então, Paleozoico é o período antigo da vida, do surgimento da vida do planeta, são os primeiros répteis, as primeiras grandes florestas, os primeiros anfíbios, as primeiras plantas terrestres, os primeiros peixes e corais, os primeiros organismos de parte dura. O Mesozoico é o meio do caminho, meso é meio, paleo é antigo, tá? Seno é o atual. Então, a era antiga é o surgimento da vida mesma, o ponto inicial da vida no planeta. Mesozoico, ele é composto por 3 períodos apenas: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Esses 3 períodos, né, o Jurássico, o Triássico e o Cretáceo, é o período das grandes feras, né? O período que a gente vai ver o surgimento não só dos amonites, mas também dos primeiros mamíferos, dos domínios dos dinossauros, né, os grandes dinossauros. A gente vai ver a mudança na estrutura dos dinossauros, a gente vai ver a megafauna, né, os grandes mamíferos gigantescos também surgindo por ali. As primeiras plantas com flores também surgem nesse período aí, do período do Cretáceo. Então, a era Mesozoica é muito interessante. Quando a gente olha para ela e percebe que ela passou e ela acabou há 65 milhões de anos com o fim dos dinossauros, né? E quando a gente olha para isso, a gente percebe o seguinte, que os dinossauros, os grandes mamíferos, os primeiros mamíferos, os amonites e as primeiras plantas com flores, elas surgem nesse período. E aqui a gente tem uma virada para o nosso planeta, né? Não só por causa do meteoro, há 65 milhões de anos, mas também uma virada para a sobrevivência das espécies que viviam no nosso planeta. Algumas ainda existem, né? Alguns crocodilos, alguns répteis ainda existem no nosso planeta que são daquela época, alguns animais marinhos são daquela época e ainda existem no nosso planeta, sobreviveram, se adaptaram, resistiram e estão vivos ainda no planeta Terra, ainda convivem com a nossa podridão humana, né? Com a nossa humanidade destruindo o planeta e tentando acabar com a vida, parece, a qualquer momento, né? A gente acaba com o nosso planeta, mas essa é uma discussão para outro momento deste módulo ainda. Mas depois disso a gente surge com o período da era Cenozoica, o período Paleogênico. E aí são os diversos mamíferos, a diversificação mamífera é gigantesca. As aves que ganham um pouco mais de espaço depois da extinção de fato dos dinossauros, e aí a gente tem todo um processo evolutivo que é debatido na biologia e não na geografia, a relação dos dinossauros com a formação das aves aí já no período paleogênico. No período neogênico, ou seja, paleogênico é o antigo genético e neogênico é a nova genética. Surgem os primeiros hominídeos, tá? E ali a gente está pensando na atualidade. Isso aí é pós o período do Cretáceo. E por fim nós temos o Quaternário, e aí geralmente é ele que aparece.
O período quaternário é o período do Holoceno. O Holoceno é o hoje, tá? O período do Pleistoceno, da glaciação. E também é o período dos Homo sapiens sapiens. É o período que os seres humanos, como nós somos, surgiram. E aí quando a gente pega toda essa tabela de 4,5 bilhões de anos e resume num dia de 24 horas, o ser humano surge no último minuto desse dia de 24 horas. Se a gente pegasse essa tabela de 4,5 bilhões de anos e jogasse para um dia de 24 horas, o ser humano só surgiria no último minuto. Ali, praticamente fechando essa tabela, nós surgimos, tá? Então algumas espécies estão sendo descobertas ainda, algumas espécies de animais, insetos, principalmente animais marinhos, a gente conhece muito pouco da vida marinha, né? E o que isso nos interessa para essa geologia? Entender como que esse planeta foi formado. Ele tem 4,5 bilhões de anos, ele tem uma formação longa, várias espécies foram surgindo ao longo do tempo, nós, seres humanos, fomos os últimos a surgir nesse planeta até o momento, né? E a gente tem que entender que a formação da crosta terrestre é fundamental para este módulo, tá? Todo o restante aqui que fala de vida, formação dos seres humanos, isso vai ser algo muito particular da biologia, tá? E aí vocês vão pensar isso mais na biologia e não na geografia. O que é que nos interessa aqui? A Terra, o planeta. A interação humana com o planeta é muito importante e fundamental ainda para esse módulo, mas é muito mais importante para o próximo módulo que a gente fala sobre meio ambiente, tá? Mas agora, nesse momento, a gente precisa entender a Terra, o nosso planetinha. Então, o primeiro módulo a gente falou sobre olhar para a Terra, entender a Terra, representar a Terra, o planeta, e agora a gente vai entender a solidez da Terra. A gente vai entender a formação da crosta terrestre, a estrutura interna da Terra, a formação das placas tectônicas, a movimentação das placas, e a gente vai compreender a partir disso tudo como que o relevo vai surgir, tá? Então, olhando para cá, a gente vai ver um outro mapa mental, que é esse que eu falei que foi utilizado pelo meu concorrente, né? Que é a formação interna da Terra. Você está vendo esse mapa mental aí no YouTube e também no nosso curso, mas para você que está no nosso curso, vai ver que no seu resumo tem um outro mapa mostrando também de um outro ângulo, né? A mesma estrutura, tá, gente? É a mesma estrutura, só que vista de um outro ângulo, com um mapa mais novo, com uma resolução melhor, com mais informações ali direcionadas para o PISM, tá? Então, fica atento que você que está no YouTube, você tem acesso a esse material gratuito no nosso canal e também no nosso site. Mas para você que está aqui no curso, tem um outro com mais resolução e com uma imagem um pouco melhor, mais nova, a gente fez exclusivo para os nossos cursos, tá aí para você no resumo também, tá bom? Vamos lá. A Terra pode ser dividida em uma composição química ou propriedade física na sua estrutura interna, tá? Então isso aqui é a imagem da estrutura interna possível da Terra dentro da teoria da estrutura interna, tá bom? A gente partindo da Terra ao meio, ou como qualquer outro planeta sólido, ou seja, planetas que são formados por um núcleo, por crosta sólida, tá? Não planetas gasosos. A gente tem alguns planetas gasosos gigantescos aqui no nosso sistema solar. A gente vai dar um foco, e aí já é física, né? A gente já entra numa área da física. A gente pensa na estrutura interna da Terra, na geografia. Então a gente vai pensar no nosso planeta e a gente vai dar foco para o PISM, tá bom? Composição química, propriedade física, não é tão complicado assim como parece. São duas imagens aqui. Presta bastante atenção no que eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos pensar primeiro na propriedade física. Para a geografia, a propriedade física ela é fundamental. Então a gente tem litosfera. Litosfera é a camada rochosa. Lito é pedra. Esfera, né? É a esfera, o nosso planeta esférico. Então, litosfera é a camada rochosa da Terra. É a camada superficial. É a que a gente vive, que a gente pisa. Então, é a litosfera, tá? Onde temos as rochas, as placas tectônicas. Abaixo dela nós temos a astenosfera. É uma área com magma. É a área onde o magma mais entra em contato com a litosfera. É onde dali surge a lava que vai sair pelos vulcões. É o magma da astenosfera que vai aquecer os geysers. É o magma da astenosfera que vai aquecer aquelas áreas de sauna e piscinas naturais na Europa, por exemplo. É a partir da astenosfera que a gente vai ter o surgimento das termoelétricas, mas na verdade são as termoelétricas da Islândia, por exemplo, que usam o vapor do centro da Terra, o vapor que vem da astenosfera, para aquecer turbinas e gerar energia elétrica. A gente fala de fonte de energia no próximo módulo, tá? Entendendo isso, a gente vai ver que a mesosfera é a parte do magma que tem ali
ainda uma viscosidade, porque a astenosfera, na propriedade física, ela tem uma certa viscosidade do magma, mas ela tem várias partes sólidas que são casquinhas ali da nossa litosfera. São partes da nossa litosfera que estão sendo esculpidas, quebradas pela movimentação da astenosfera. A gente tem um movimento convectivo, um movimento vertical desse magma, tá? Que ele vem do núcleo externo até a astenosfera, ele vem subindo e descendo nesse movimento convectivo, feito exatamente por quê? Porque quanto mais profundo, mais quente. A astenosfera tem ali os seus 2.800, 2.500 graus Celsius. A mesosfera tem os seus 3.000 graus Celsius. O núcleo externo chega a 4.000, quase 5.000 graus Celsius, tá? Nessa teoria da estrutura interna da Terra. Então, quanto mais elevado, quanto mais alto, mais próximo da litosfera, mais resfriado fica, né? Mais sólido será. E aí a gente vai ver uma maior viscosidade na mesosfera. A mesosfera é a maior parte da nossa estrutura interna, depois a gente tem o núcleo externo, e no núcleo externo nós vamos encontrar um líquido, né, o magma mais liquefeito. E o mais curioso de todos é que o núcleo interno é uma grande bola de ferro, né, que movimenta-se por causa deste movimento convectivo. Então, devido ao movimento do magma na estrutura interna da Terra, o núcleo ele gira. E ao girar, ele gira o nosso planeta. E a gente vai pensar como o nosso planeta está fazendo um movimento de translação e rotação, né, tem a ver com a órbita do Sol e tem a ver com o nosso movimento próprio interno. Tá? Então, nosso núcleo se movimenta, dando origem ao nosso próprio movimento estrutural da Terra, dando origem, por exemplo, à formação do dia e da noite. Né? E a gente aprende isso na primeira série também. Né? A gente entende os movimentos de rotação e translação, estão aqui, ó, tá? Então a rotação ela tem 23 horas e 56 minutos e a translação tem 365 dias e 6 horas. Esses dois movimentos que eu estou citando agora. O que nos interessa é o movimento de rotação, tá? Que é o que faz o movimento da estrutura interna, ou seja, o movimento do núcleo faz com que nós tenhamos aí os dias e as noites em 23 horas e 56 minutos, um dia completo, tá? Já a composição química, a gente tem que entender que na composição química, a nossa estrutura, e aí eu deixo aqui para vocês as medidas, né, a média de medida de cada estrutura interna, e na composição química nós temos ali outros nomes. Nós temos o manto superior, que substitui o nome astenosfera, nós temos crosta continental e crosta oceânica, substituindo o nome litosfera, né? Porque é tudo rocha. Porém, algumas partes de rocha sustentam oceanos, então por isso a gente chama de crosta oceânica. A crosta continental, onde ficam os continentes, onde fica o solo, de fato, onde a gente consegue pisar, né? Não tem oceano por cima. A mesosfera ela vai ser dividida entre essa zona transicional e o manto inferior. E o núcleo externo e o núcleo interno mantém-se com o mesmo nome nas duas composições, seja na composição química, seja na propriedade física, tá? Mas nos interessa, na geografia, a propriedade física, ok? Então é litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno, tá? Por quê? Porque a gente está estudando a nossa esfera. A gente não está estudando as composições químicas de cada parte da crosta. Ou seja, da crosta continental, crosta oceânica, manto superior, manto inferior, essa zona transicional, e aí núcleo interno e núcleo externo são a mesma forma, tá? Então nos interessa aqui o lado direito. E aí a gente tem um nome bonitinho para essa parte inferior que tem o mesmo nome, tanto para química quanto para física. Esse nome ele é igual, que é endosfera. Endosfera é o final da esfera, né? Pensa no inglês aí, end, né? Fim. Então a gente tem o final da nossa esfera. Essa aula fica um pouco mais longa, mas é só para mostrar para vocês que a gente tem que falar de relevo nessa aula. E aí a gente falando que essa estrutura interna, ela se movimenta, ela tem uma movimentação feita pelo magma, a gente tem que entender que temos formações de relevo. E o relevo ele é formado através de placas tectônicas. Essa parte de formação de relevo, estrutura do relevo, como que o relevo é montado, como que ele é feito, a partir da movimentação das placas, como as placas se movimentam, a gente vê numa próxima aula. E aí, só para vocês fecharem essa aula com essa imagem, nós temos movimento convergente, divergente, transformante, e esse é o nosso mapa de placas tectônicas. E a gente vai estudar agentes endógenos e exógenos do relevo e os tipos de relevo na nossa próxima aula. Te vejo lá, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, falou!